corações. E hoje eu pude ouvir para missionária a passagem, os irmãos procurando. Que barulho gostoso, né? Ouvir a Bíblia assim folheada, né? O livro santo de Deus. Oremos pelo nosso pastor. Querido Deus, querido Pai, nós vamos ouvir agora a Tua palavra poderosa, viva e eficaz. Teu ungido, Pai, que preparou esta palavra do Teu trono ao nosso coração. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. E derruba por terra todo impedimento, Senhor, para que a palavra chegue ao nosso coração e faça o efeito necessário, porque a Tua palavra nunca volta vazia para trás, mas vai cumprir aquele propósito a qual designaste, Pai. Então usa agora o Teu céu e fala comigo, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus, ó Pai, amados. Então, já que é para folhear a Bíblia, vamos folhear em Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Essa carta nos mostra, essa leitura, os versículos de 4 a 6, 7 elementos da unidade em Cristo Jesus. A igreja precisa de unidade. E a unidade, ela só vai existir quando nós deixarmos de ser nós e sermos corpo de Cristo. Enquanto o individualismo do crente, o seu eu, o seu ego prevalece, não há unidade. E quando não há unidade, não há comunhão. Quando não há comunhão, o Espírito Santo não está presente. Nós nos emocionamos e nós cantamos e adoramos a Deus, sentimos a presença dEle. Até quando o tempo vai demorar isso? Até terminar o culto. O certo e o que Deus quer é que esse sentimento não acabe aqui, mas que continue durante a semana. E por isso, amados, ou nós estamos dispostos a negar a nós mesmos, ou nós estamos sendo. E eu estava meditando na palavra e falei, meu Deus, às vezes a gente é hipócrita. A gente quer sentir a presença de Deus, mas ao mesmo tempo tem ressentimentos com pessoas e com irmãos. Isso é hipocrisia. Isso não é ser religioso. Isso precisa de uma conversão, converter-se realmente. A gente pensa, eu sou salvo, batizado, já sou membro da igreja, mas às vezes precisa converter-se. Eu quero ir para o céu. Eu creio em Jesus. E a Bíblia diz que quem crê será salvo, mas o crente deve mostrar na sua vida diária que realmente houve um novo nascimento, senão isso é hipocrisia. Então vamos lá, Romanos capítulo 4. Desculpa, Efésios, obrigado. Vamos começar do 1 até o 6, mas depois vamos falar somente do 4 até o 6. Vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito que tem um vínculo, a paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos e por todos e em todos. Pode sentar, amados. O projeto de Deus para a igreja, amados, é paz. E para trazer a paz, eu preciso de uma guerra. Até parece que é até absurdo isso, mas para ter paz precisa de guerras. As guerras, elas conquistam paz. Quando há inimigos que se enfrentam, um deles vai prevalecer. Você e eu temos uma batalha diária. Quando você nasceu de novo, tornou-se uma nova criatura, seria muito bom se a velha morresse, mas ela não morre, ela está em nós. Em Efésios Paulo diz isso, mas em Gálatas ele diz, no capítulo 5, que as obras da carne, elas se manifestam. Então, o que acontece? Eu sou um salvo em Jesus. E eu quero ter paz. Eu quero fazer a coisa certa. Mas se eu não me cuidar e eu me acomodar, o que vai acontecer é que vai prevalecer o que mais eu alimento. E o que mais nós temos alimentado? Cada um de nós deve fazer a sua própria introspecção e lá dentro procurar o que você tem alimentado em sua vida cristã. Quando eu leio que diz que há um só corpo, um só espírito, também fostes chamados, significa, amados, que aqui deveríamos ser todos um. Aqui, nesse momento, todos um mesmo pensamento, uma mesma fé, um só batismo, um só espírito. Mas se prevalece o espírito da incredulidade, o espírito da timidez, o espírito da intriga e contenda, das invejas, das fofias, das contendas, há algo errado, não com a Bíblia, mas comigo. E o maior perigo nosso é procurar pelo que nós somos. Ora, se você diz que está em Cristo, então você é nova e as coisas velhas. As coisas velhas passaram. O que aconteceu ontem ainda continua na sua vida. As ofensas que você recebeu continuam movendo seu coração. A mágoa que alguém te provocou ainda continua remoendo. Você percebeu? Que tipo de fé nós estamos levando, amados? Que tipo de vida cristã nós estamos vivendo? O incrédulo faz a mesma coisa. Que diferença há entre você e o incrédulo? Se os mesmos sentimentos que eles têm, que são dominados, sem paz e sem Deus no mundo, escravos, e nós demonstramos os mesmos sentimentos. E sinceramente eu não tenho medo de perder crente na igreja, o medo de falar a verdade, muitas vezes a gente cria inimigos. Mas o inimigo da verdade é o inimigo de Deus. E se a gente se arrepender e quiser deixar o pecado, ele é misericordioso. Mas se nós não nos arrependermos, a nossa vida vai se tornar uma vida de juízo. Nós querendo julgar os outros e Deus nos julgando. Porque com a mesma medida que eu julgo você, Deus vai me julgar também. Agora, se eu estiver na
palavra, então a palavra é que julga, não eu. Então por isso eu quero vir aqui hoje para falar o que eu vejo, o que eu penso, o que eu acho, o que eu sei. Eu estou aqui para falar o que a Bíblia diz. Aleluia. O que a Bíblia diz para você e para mim, para nós não sermos hipócritas. E eu tive já várias vezes que eu olhei para o espelho, olhei para mim, bem nos meus olhos e falei, hipócrita. Por quê? Porque tem coisas que você sabe, mas você não vive. Hipócrita é aquele que mostra uma coisa que não é. É um ator. Ele age como um ator. Uma aparência mostra um jeito, uma postura, mas as atitudes desmentem. As atitudes comprovam que é hipócrita. Tem coragem de nos enfrentar e a palavra de Deus, ela é como que algo que desvenda, desmascara. Sabe qual é a pior coisa que tem na nossa vida? É quando nós queremos nos justificar diante de Deus. Quando você quer se justificar porque está sentindo raiva, porque você... A Bíblia sabe de tudo, Deus sabe de tudo, mas Deus é maldoso, porque você sente maldade pelos outros, o seu coração é mau. E a Bíblia já adverte, o coração é enganoso, mais do que tudo, e perverso. Então se nós notarmos isso, amados, o que nós temos que fazer? Nós está sendo uma vida de hipocrisia religiosa. Agora, o que rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que vocês andem da vocação, da chamada que vocês tiveram. E ele diz, com toda humildade e mansidão, uma pessoa humilde, ela se torna mansa. Quem de nós aqui pode dizer que é manso em casa? Que é manso no trabalho? Que falamos somente palavras boas? Só abençoamos? Nunca maldizemos? E aí então a gente fica pensando, mas hoje eu vou para a igreja, vou orar, vou falar com o Senhor. Deus, na sua vida, não, na igreja não, em todo lugar. O crente não é crente somente na igreja, é crente no shopping, é crente no trabalho, é crente na escola, é crente na rua, é crente dirigindo. Parece que nós é como uma roupa, né? Nem para a igreja, chega em casa, tira a roupa, agora eu sou normal. O crente não é normal. O crente não pode ser normal, porque o crente, ele tem que clarear, e a luz tem que incomodar as trevas. Aqui fala, amados, é um só corpo. Nós não podemos nos dividir em classes e categorias. Nós somos um só povo. E o corpo, um só corpo em Cristo, o corpo é dele, a cabeça é ele. E nós somos os seus membros. E o meu corpo, tem que estar ligado aos membros. Cada peça está ligada. E essa ligação é feita através de juntas, através dos nervos. E é a mesma pele, as mesmas veias, são comandadas pelo coração.
E qual é a parte do corpo que é mais importante? Um corpo sem um dedo já não é um corpo completo. Um corpo sem um braço já não é mais um corpo completo. Então, quando nós entendemos isso, amados, há um só corpo. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto daquela irmã. Eu não gosto daquele irmão. Eu tenho problema com aquela irmã. Eu tenho problema com aquela irmã. Irmão, você está sendo hipócrita. E eu não posso me desculpar de estar falando isso, porque isso é palavra de Deus. Eu não posso ter hipocrisia de falar para você, me perdoe, me desculpa eu estou falando isso, mas eu preciso falar. Não! É a palavra de Deus que está falando. Eu estou repetindo o que a palavra de Deus me mostra. E ninguém escapa. E quem quer escapar dela vai ter que se esconder atrás da mentira, do engano. Vai ter que se esconder de Deus, assim como Eva e Adão tentaram se esconder quando pecaram. E depois Deus fez a pergunta e eles disseram. E a maldição veio. Quando nós aceitamos Jesus, todas as maldições acabou. Maldição hereditária, tudo isso é... O vigário que conta essas coisas, quando se chama conto do vigário, é para enganar, presa a elas. Vão tratar de você, você tem que ficar me consultando para você ser tratado. Em Jesus Cristo já devia estar tudo anulado. Agora não. Nós aceitamos Jesus, no começo era tão bom, tão legal, tão maravilhoso. Que mensagem boa, como é legal os irmãos, mas daqui a pouco a gente começa a ser testado por Deus no nosso relacionamento com o irmão. A Bíblia é tão enfática, é tão clara quando ela diz, aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Nós aborrecemos nossos irmãos. É qualquer coisinha que se fala, que se vê, que se ouve, já fica bravo, já fica, e não quero saber mais, e fica com aquela coisa do eu. Irmão, esse negócio do eu e doer e do... Entenda bem, não é do eu que dói. É do eu, do ego. Que é um sentimento luciferiano. Esse é de Lúcifer. E sabe por quê? Porque ele disse, eu subirei. Nas mais altas nuvens irei. No alto de Deus me assentarei. E como Deus serei. E a Bíblia diz, como figuravas, as pedras afogueadas andavas, a música estava aí, desde quando foste criado, tu eras o querubim ungido da guarda, mas o orgulho entrou no coração, e caíste, e a tua beleza já não há mais. Aí ele chega no jardim e diz, você não pode comer de árvore do jardim? E Eva disse, não, daquela ali, do conhecimento do bem e do mal. Ele falou assim, não acredito nisso não tem nada a ver. É mais ou menos assim, que a palavra de hoje, que é isso, não tem nada a ver. Pastor falando, não tem nada a ver. Vai caindo nessa. Porque foi assim que Eva caiu. Você sabe por quê? O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. A mesma coisa que ele fez, ele jogou no coração da humanidade. E nós queremos ser igual a Deus, queremos mandar. Queremos ser... Tudo que eu falar tem que ser do meu jeito. Eu penso assim, eu quero assim.
Sim. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente fala assim, quer dizer que Deus está em segundo plano. Quer dizer que não houve um novo nascimento. Que não é mais uma nova criatura, voltou a velha criatura, o eu. Esse eu é demoníaco, é diabólico. Porque, o que Paulo disse? Não mais vivo, não foi. Mas Cristo vive em mim. Então, quem que agora vivia era Cristo em Paulo. Os desejos, o que ele achava, o que ele conhecia, o que ele sabia, e olha que ele tinha motivo para ser um poliglota. Ele era o fariseu de fariseus, da tribo de... Ele conhecia a lei, e a Bíblia, ele mesmo declara que, com relação à lei, ele era irrepreensível. E com tudo isso, ele perseguia a igreja do Senhor. Até que ele teve com Cristo. Até aquele momento ele era um bom religioso, conhecia a lei, mas não praticava a lei. Ele praticava a lei da punição. Praticava a lei, mas a lei de Cristo não. Porque tudo no Velho Testamento tinha um propósito. Apontar para o Salvador, para a aliança perfeita de Deus, porque a aliança mosaica que Deus deu era como se fosse um aio, aquele que iria cuidar do povo, disciplinando, ensinando, até que viesse o perfeito. E agora, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz, gente, tem um só corpo. Se você não está no corpo, você não faz parte. Se você não está junto, você é apenas uma verruga. E quando surge a verruga, quando surge tirar, é um cisto. E tem uns que são sebáceo mesmo. É um sebo, é um problema. Mas o verdadeiro crente, ele aprendeu a negar a si mesmo. E negar a si mesmo não significa que vai ficar tudo bem, porque vai ter a cruz. Cada dia carregue a sua cruz e siga-me. E nós muitas vezes ensinamos nossos filhos a serem igual a nós. Mas na verdade, amados, depois que você aceitou Jesus, você tem que ensinar seus filhos a serem igual a Jesus. Mas para que seus filhos queiram ser igual a Jesus, você tem que ser Jesus. Aí então, nós muitas vezes queremos um Deus só para nós. Aí eu falei com Deus, eu também falei, e cada um tem um Deus. Mas às vezes a gente quer o Deus só para nós. Amigo. Está fazendo tudo errado, mas Deus está comigo. Aonde? Que Deus é esse? Deus é um Deus de misericórdia. Ele vai observando, ele vai dando oportunidade, ele vai dando oportunidade. Aí quando o inimigo percebe que a pessoa sai fora do caminho de Deus, e Deus está dando oportunidade, mas a pessoa se afastou de Deus, aí o inimigo vai lá. Aí começa a dar problema na família, começa a dar problema na saúde, começa a dar problema no trabalho, começa a dar problema nas coisas que ele tem. O inimigo arrancando tudo. Para a pessoa ficar mais nervosa, mais irritada, mais brava e mais maldizente. E aí, então, aquilo ali vira uma bola. E a gente não sabe nem onde está mais.
Aí a gente começa a se aborrecer com os irmãos, se aborrecer com o pastor, se aborrecer com a igreja, se aborrecer com... E a Bíblia diz, o amor de Deus não está numa pessoa assim. O amor de Deus não está. Deus é derramado em nossos corações pelo... Uau! Então, se o amor de Deus não está, alguma coisa está errada também, porque o Espírito Santo não pode estar. Que o amor de Deus só é derramado se o Espírito Santo estiver. É o Espírito Santo que nos é dado. Então, amados, realmente, a gente fala quanto tempo você se converteu e a pessoa fala, às vezes, anos e anos e nasci no Evangelho. Mas se ela vive uma vida dessa forma, não tem nada a ver com a vida de crente, não. Será que realmente houve conversão? Será que a pessoa está convencida ou convertida? Uma pessoa convencida é aquela que ouve e é aquela que entende. É verdade isso, eu creio, eu vou fazer tudo o que precisa fazer. Faz tudo o que precisa fazer nos cerimoniais. Faz o discipulado, se batiza, frequenta a igreja. Mas se ela não tiver convertida, ela vai ter muitos problemas de relacionamento, conflitos de vida e coisas semelhantes a essas. Eu nasci na igreja, mas eu tive que me converter. E ainda convive de mim que de vez em quando quer aparecer. E não é diferente com você, com todos aqui. E como eu faço fazer para vencer isso aqui? Como fazer para a gente dominar esse eu, esse ego? Como faz para a gente dominar essa língua que Tiago diz que é um pequeno órgão igual ao leme de um navio que muda a direção de um grande barco? Tem navios que têm a altura de um prédio de 4 andares. Dentro desse navio tem casa, tem quartos, tem restaurantes, tem piscinas. É como se fosse um dia. E quando ele sai para o mar, aquele peso todo, aquelas milhares de toneladas, você vai olhar, o que muda a direção dele é um LED pequeno que dá a direção para ele. E Tiago avisa, cuidado, a língua é um pequeno membro que ele direciona a sua vida muitas vezes até para a morte. E alguém disse já, e é verdade, porque a Bíblia confirma de outra forma. Quando você pensa em falar algo, enquanto você não fala, a palavra é tua escrava. Mas assim que você soltou a palavra, agora você é escravo da palavra. Porque o que você falou vai percorrer e vai trazer vida ou morte, bênção ou maldição. A Bíblia diz, por tuas palavras você será justificado, mas também por ela será condenado. Então, o que nós temos que fazer, amados? Ele fala aqui sobre um só corpo, um só espírito. Então, vamos lá. Primeiro, o que acontece quando eu quero viver isso? O versículo que nós podemos começar a pensar nele é isso: um corpo. Um corpo. O que significa ser um corpo, igreja? Pensa no seu corpo aí. Significa que tudo está junto. Você não pode dizer assim, hoje eu vou para a igreja e vou botar minha mão em casa.
Eu vou para a igreja, mas eu vou deixar. Vai ficar lá. Pode dizer isso? Pode. Ridículo. Então, quando nós aqui estamos unidos em um só corpo, isso significa que a adoração ao Senhor, isso significa que a nossa comunhão tem que ser perfeita. Não tem problema se que a sua mão esquerda não veja e vice-versa, mas está no corpo. E cada um vai dar conta de si mesmo a Deus da parte do corpo que ela faz parte. Por exemplo, o que eu faço com a mão? Eu vou fazer com o joelho? Vou fazer com as pernas? Não, eu vou fazer com a mão. E aí cada parte do corpo tem uma função. Quando uma parte do corpo deixa de fazer a sua função, só ele fica prejudicado? O corpo todo. Então, quando nós deixamos de fazer e ser o que nós fomos chamados para ser, ouvirmos o Senhor, começamos a relaxar nosso trabalho para o Senhor, começamos a deixar de ser aquilo que Deus chamou para a gente ser, a gente prejudica todo o corpo. É preciso nós termos consciência de que isso aqui não é o pastor que está falando. Se não está na Bíblia, eu não podia estar falando aqui, mas está na palavra. Nós somos um corpo. E depois de um só corpo, um só Espírito. Um só Espírito. E se você notar aí na passagem, o Espírito aí está em maiúsculo ou minúsculo? Se você fala maiúsculo é porque é o Espírito de Deus. Que Espírito passou por você? E que deixou esse sentimento em você? Que tipo de Espírito nós temos ouvido? Que o Espírito fala, mas a fala também já está escrito na Bíblia. Ele disse que claramente aqui ele fala, começa dizendo: oh, que andeis digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade, com toda mansidão. Tem um espírito arrogante, um espírito cheio de si mesmo, aqueles irmãos que empinam o nariz, olha para o outro e diz: comigo é assim. Esse não é o Espírito de Deus. Esse não é. Pode ser qualquer espírito, mas de Deus não é. Essa arrogância de não querer aceitar a palavra, de querer ser errado no ego, isso existe lugares para isso. Porque na igreja do Senhor, nós viemos para sermos sempre confrontados com o tipo de vida cristã que estamos levando, para nós não nos enganarmos, pensando que estamos salvos e não estamos. Por quê? Porque não houve um arrependimento verdadeiro, porque não houve verdadeira conversão. Então nós estamos ao mesmo tempo ligados ao Espírito, mas queremos viver a vida mundana. O nosso relacionamento lá na fábrica, como que é? Que adianta eu pregar a palavra para alguém se ele ver minha atitude e vai dizer: é você mesmo que está falando isso? E tem muitos passando vergonha, porque ninguém mais acredita. Porque na verdade não é. Porque quem é não precisa falar. As pessoas veem, as pessoas testificam. E aqui está, amados, e é tempo de que Pedro fala. Lá na primeira carta, no capítulo 5, ele diz: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte, lançando o quê? Sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança. Nós não podemos escapar de ansiedade.
Mas nós temos uma recomendação aqui bíblica. Lança sobre ele, com ele, reclama para ele, murmura para ele. Se o crente murmurasse para Deus, amados, Deus acertaria. Mas quando murmura para outra pessoa, dá um mau testemunho, tornou-se maledicente, réu de juízo eterno, porque está falando mal. E eu sou crente, então eu tenho que ser crente mesmo, verdadeiramente, convertido. As minhas palavras têm que ser as atitudes e palavras de um crente verdadeiro, senão o evangelho está sendo negligenciado por mim e eu estou sendo uma vergonha do evangelho para os outros. E a Bíblia diz, ai daquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ah, eu sou servo de Deus, sou servo de Deus. Conheço não conheço. Mas Senhor, eu profetizei, eu orei e fui procurado, sem demônio. Não conheço. E aí? E aí? Tem saída para isso, pastor? Como escapar disso? João Batista, ele já falava isso para a multidão que vinha. Eles reconheciam quando ele falava a palavra, as pessoas se identificavam com aquilo que ele falava e diziam, ih, eu estou nessa. Como é que eu faço? E ele dizia, arrependei-vos. Mas também teve hora que ele falava assim, raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A ira está chegando. Deus não se deixa escarnecer. Quando está plantando, Ele vai colher. Nós estamos plantando, nós vamos colher. E muitas vezes uma mensagem como essa, acho que eu não deveria ter vindo. Tomando uma mensagem como essa, é porque alguém está em perigo, alguém só falta um passo para o abismo. Só falta um passo. As pessoas já estão tão fechadas em si. A ira, a mágoa, é tudo injustiça, tudo é ruim, eu não sei. Eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar disso, e vai e começa a pensar em alguma coisa para escapar, sendo que isso é misericórdia de Deus, isso é uma demonstração de amor de Deus. Se eu fosse um pastor coach, eu estaria agora massageando seu ego. Você vai herdar a vida eterna, você vai herdar todas as coisas, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e estava cheio de aleluia e glória a Deus agora. Mas como eu sou um pastor que tem compromisso com a palavra e com Deus, muitas vezes eu tenho que te ofender. Com a palavra, não comigo, não com minhas palavras, mas com a palavra dele. Jesus disse, o próprio Jesus disse, eu não julgo ninguém, a minha palavra. Esse julgamento está vindo aqui. E ele diz assim, para que agora pela graça de Deus, ele diz no versículo 16, multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. O que é multiforme sabedoria de Deus? Ele sabe como atingir o lugarzinho secreto que a gente muitas vezes tem procurado esconder das pessoas. Está igual eu ontem ali, rindo, de quase tanto rir para tirar foto. E tem crente que fica assim, ó, tentando. Pai Senhor, tudo bem? Tudo bem. Será que está bem? Porque às vezes a gente pergunta só por perguntar, né? Tá bem? Tudo bem? Aí, se você perguntar para a pessoa, você quer só perguntar ou você quer saber mesmo?
nós vive um problema, vive um dilema. E sabe por quê? Quase 100% dos problemas nossos é nós mesmos. É a nossa cultura religiosa que recebemos, é o nosso eu querendo prevalecer, é nossas atitudes soberbas, essa síndrome luciferiana de nossa, eu sei, eu consigo, eu faço. É uma síndrome de Lúcifer. Porque ele consegue atingir, porque foi lançado no jardim esse desejo de ser igual a Deus. E é por isso que tem tanto curso sobre lideranças. O que é um líder, o que é um chefe, o que é um ditador. É aquele que, quando ele acha todo mundo inferior a ele, e todo mundo tem que obedecer às ordens dele. Quando Jesus vai na terra, ele falando aos discípulos e aquelas pessoas, ele diz, olha, lá em João, no capítulo 13, versículo 34 e 35, ele disse, um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Quem falou isso, amados? Foi? Pastor Inácio, muito bem. Foi eu? Quem falou isso? Isso, quem está no culto? Nós. Então vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Quem falou isso aqui? Jesus. Vos ameis uns aos outros. E qual a comparação que ele fez? Assim como eu. Uau. E ele disse que também vocês vos ameis uns aos outros. Aí vem a explicação dele, o porquê deveríamos nos amar uns aos outros. E nisto conhecerão que vocês são pequenos cristos. Discípulo é um pequeno Cristo. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isso aí, amados, vamos acabar com a nossa hipocrisia, tirar a nossa máscara e revelar. E vamos não só tirar a máscara, vamos pisar esse negócio, vamos quebrar essa máscara. Vamos ser verdadeiros cristãos, vamos ser verdadeiros cristos desse mundo, para que o mundo veja Cristo em nós. É isso que nós temos que aparecer para o mundo, não como aquele bom pregador, aquele bom crente, aquele crente maravilhoso, aquele crente cheio de fé. Não, eles têm que ver Cristo em nós, na nossa humildade, no nosso reconhecimento que não somos nada, sem Cristo nada podemos. Pronto. É isso. Aí acaba toda a soberba. Acaba todo o achismo, né? Eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assim, eu acho que eu já tenho tantos anos de crente, né? E às vezes Deus quer usar uma criança para falar com a gente, quer usar um novo convertido, mas a pessoa diz, você não chegou agora na igreja, você quer me ensinar? Eu tenho mais de 20 anos de crente, olha aqui para mim. Ele fala assim, eu estou para você, por isso que eu estou falando. Assim. É por isso que eu estou falando, porque eu estou olhando para você, eu estou vendo que você não é crente. Então, amados, ou nós nos humilhamos de uma potente mão de Deus, ou ele vai um dia nos rejeitar. Ele não aceita, ele não pode aceitar. Um que diz que é crente, que se converteu, que continua com os mesmos hábitos antigos, com a mesma merda da vida, e não quer mudar. Ele diz, eu sou assim mesmo. Algumas pessoas dizem para nós, eu sou assim, se quiser, eu sou desse jeito. Quer? Se não quiser, bye bye. Essa pessoa, quando diz eu sou assim mesmo, está dizendo para Cristo. Se quiser, se não quiser, bye bye. E Deus fala, bye bye. Depois a gente se encontra lá no final, lá no tribunal.
Lá no juízo, durante o Bronco, a gente se encontra lá. Eu vou dizer agora como é que é o negócio. Fala isso, né? Ok. Tá bom. Fica ali, cuidado. Fica aí. Fica aí esperando um pouquinho. E a Bíblia diz que cada segundo as suas obras. E o inferno e o mar deram seus mortos. E todos foram julgados, cada um segundo as suas obras. E foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde já está a besta, o falso profeta e o diabo. E ali sofrerão ranger de dentes por toda a eternidade. Sinceramente, quando a gente ouve uma palavra dessa, a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Uma coisa que nós temos que fazer, amados, começar a buscar a Deus em oração. Colocar a palavra de Deus como um livro que nós lemos todos os dias e repetimos ele para nós mesmo ouvirmos. Que a palavra de Deus ela tem poder em si mesma para mudar-nos internamente. E quando ela mudar a mim, eu vou poder falar com os outros dessa palavra. E ao mesmo tempo, nós vamos ver o que Deus quer de nós e dizer que Ele é um Deus de paciência. Glória a Deus por isso. O Salmo 23, 6 diz: a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por todo sempre. E ontem a irmã Verônica falou aqui, né, aquele salmo. E é um versículo bonito. Agora, muitos de nós estamos na bondade, a bênção, mas muitos de nós estamos na misericórdia. O que fazemos, o que falamos, demonstramos quem somos. Se Cristo tem sido o Senhor da minha vida, ou o meu eu, meu ego tem sido o Senhor da minha vida, quando eu estou na carne, amados, eu sinto as dores. Alguém fala uma palavra que me ofende. Eu fico tão triste. A Bíblia diz, vós já... Para quem? Para nós mesmo. Como é que você sente dor ainda? Como é que você sente ofensa ainda? Como é que você fica muito bravo, ofende, você já quer... Isso não é carnalidade? Isso não é açougue? Mas o Deus de paciência e da consolação, Ele vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Na oração do 7 foi falado um pouco aqui ontem na mensagem, que Jesus, falando com o Pai, Ele pedia ao Pai, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou contigo. Não, só tem uma solução para isso. Só tem uma solução. Pastor, mas assim, minha família é assim, mas eu carrego isso comigo. Você carrega uma maldição hereditária? Então, não aconteceu realmente tudo se fazer novo na sua vida quando você creu hoje? Se você não nasceu de novo, você não se tornou uma criatura, irmãos, veja que nós estamos arranjando desculpa do passado. Quando tudo tem que se fazer novo. Nessa nova vida a gente confia em Deus. Deus tem o controle. A gente tem e acredita que Ele não vai permitir nada acima das nossas forças.
E junto com a tentação nos dará o escape. E nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós uma vida leve, contente, suportando uns aos outros em amor. Se me ofende, eu espero um pouco, daqui a pouco eu vou lá e te peço perdão, você pede perdão pra gente, se abraça, acabou, ficou ali, mas não, a murmuração, a miséria dessa murmuração, essa maldita maledicência, e a gente fica doidinho, com a língua coçando para falar dos. O problema do irmão fica coçando igual uma serpente, por isso que foi uma raça de víboras. Você sabia? Oh, eu não quero falar não, mas isso aconteceu. E tem a gente que. Tem pessoas que ficam só os outros conversar. Sabe? Víbora é assim. Para saber o que está acontecendo, para depois falar. Isso é coisa de víbora, coisa de demônios. Que vai gerar o quê? Separação, divisão, rompimento, comunhão. E muitos de nós hoje estão sem comunhão com Deus, porque fomos usados pelo diabo para tirar a comunhão de muitos irmãos. E é por isso que diz, arrependei-vos, enquanto há tempo, porque está chegando o juízo de Deus, e vai começar pela casa de Deus. Vai começar pela casa de Deus. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, como eu falei no começo, murmure para Deus em vez de murmurar para os outros, amados. Não torne-se um maledicente. Se você vai olhar Apocalipse, os maldizentes estarão no juízo final, sendo julgados e condenados. Separaram vidas, separaram amizades, separaram famílias, assassinaram reputações. A maledicência faz isso. A internet tem os haters. Uma jovenzinha agora, há pouco tempo, suicidou-se. Porque falaram tanta coisa ruim dela na internet e falando coisas, ela acabou tirando a vida porque não suportou. E veja que essa internet escraviza tanta pessoa, que a pessoa pode simplesmente anular, deletar, fazer tudo, sair daquela rede social, entrar em outra, mas tem milhões de seguidores, não quer perder. E aí aquilo destrói a vida dela. Os haters, que são aqueles que geram ódio nas pessoas, eles estão ali preparando para bater em você, para destruir você. E as pessoas ficam presas a isso, escravas disso. Porque elas querem likes, querem elogios, mas as pessoas estão me xingando na internet. As pessoas têm que parar com isso, gente. Vai, sai daí! Não é verdade? Sai de lá, acabou! Um ambiente tóxico como esse ambiente, sai dessa coisa infernal. Mas não, fica lá. Eu quero ver se alguém me elogiou, se alguém está comigo. E aí fica sofrendo. Irmãos, se temos que falar alguma coisa com Ele, nós somos dele. Não podemos ser escravos dessas coisas. Não podemos estar nelas, mas não estar com elas. É a mesma coisa que um barco está na água, mas a água não está no barco. Você está no mundo, não tem jeito de evitar, você está. É como se fosse um barquinho num rio sujo, um rio de esgoto, de lama. Você está, mas enquanto o lodo, a lama não estiver dentro do barco, você vai. Assim que você deixa essas coisas entrar no barco, vai acabar afundando. Calma. Quantas pessoas já não estão cheias de lamas agora? E as pessoas dizem, por enquanto estou aguentando, por enquanto não estou afundando, mas vai deixando entrar. Daqui a pouco não tem mais como recuperar. O que nós temos de fazer é que eu me diria, amados, no capítulo 14, você que é encoxado, você que acaba se tornando um turista,
ele diz aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao vento de doutrina, pelo engano do homem que com astúcia engana fraudulosamente, assim segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Amados, como é bom se nós pudéssemos sair olhando um para o outro aqui nos olhos e dizer: eu te amo, meu irmão. E não como se tem contra ti, tem contra ti, tem contra ti. Se nós pudéssemos hoje, nesse momento, repensar o tudo que já vivemos, tudo que já passamos, e voltar ao primeiro amor, naquele que a gente não via defeito nenhum na igreja. Já viu aquelas pessoas que vão visitar uma igreja, né, pela primeira vez? Visitante, seja bem-vindo, sua frequência é um prazer. Aí tem uns que volte sempre, não sei o que lá, né? Ok, então você... uma vez o irmão falou para mim assim: isso que é amor. Eu falei assim: tá bom, irmão, tem licença para ficar 2 semanas lá. Depois você volta. Porque, amado, não muda. Não tem lugar perfeito. Se tiver lugar perfeito, você chega lá, acabou a perfeição. Porque o lugar perfeito é só na glória. Aqui vivemos entre nós, falhos, homens falhos, mulheres falhas, e nós falhamos. Mas ensina aqui: suportai-vos uns aos outros. Suportar tem duas explicações para você. Primeiro, suportar é de aguentar. Eu estou aguentando você, estou suportando você. Não sei até quando, mas eu vou suportar. E tem também de suportar, de dar suporte. O irmão está cambaleando, fala assim: põe aqui, irmão, põe, segura aí, vamos embora, vou te ajudar. Só suporte. Nós precisamos, amados, ter um coração desejoso de abençoar. E mudar como Jesus mudava a conversa. Quando alguém vinha falar para ele de alguma coisa ruim que queria a resposta dele, ele mudava de assunto. A pessoa vem: você tem esse negócio assim. Não, Deus abençoe. Olha, se for uma bênção, você é uma bênção na minha vida. Só de você estar aqui, já sou abençoado. Acaba ali o problema. Mas infelizmente a gente é influenciado. Você sabia que tem um negócio assim? Como é que foi? Conta pra mim. Mas não conta pro pastor, hein? Não conta. Olha, mas a pior coisa que pode acontecer com você, cuidado. Cuidado quando a pessoa te diz: não conta pro pastor. Alguém já disse: ó, nossa vida aqui fora da igreja não tem nenhuma satisfação, pastor. É a pior coisa que você faz. Porque Deus, Ele mandou líderes para os salvos para cuidar, aconselhar, curar vidas, ajudar a sair do perigo. E quando você diz isso, você está dizendo: a minha vida particular não interessa para ninguém, eu vivo como eu quero. Você não é crente. Você não é crente. Você é religioso. Você vive a sua vida como se não dependesse mais. O que Paulo disse em Colossenses capítulo 3? Eu vou terminar. Não tem nenhum glória ainda. Colossenses. Capítulo 3. Olha aqui, olha. É muito importante você entender. Portanto, se já ressuscitaste, então porque morreu. É verdade ou não é? Morreu? Morri. Morri para quem? Para mim mesmo. Eu morri. Se já agora ressuscitou, por quê?
enterrou, morreu, levantou. Isso, amados, o batismo é uma demonstração pública do que aconteceu internamente. Morri, mas agora ressuscitei. Para quê? Para o quê? Ressuscitou para quê? Hã? É. Buscar as coisas que são de cima. Isso. Buscai então as coisas que são De cima. e não as que são sentado lá à direita de Deus. E aqui o 3. O que ele diz? Ué. Para quê? Você morreu para a velha vida, mas a sua vida está escondida em quem? Em Cristo. Então agora você e eu não temos nem na nossa língua, nem no nosso corpo, nem nada, porque agora você é de Cristo. Ah, mas eu não sou. Então você não é. Você não é. Você não foi salvo ainda. A sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele, hein? Aí Paulo não teve misericórdia. Ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Uma lista aqui, ó. Prostituição, impureza, sítio desordenado, viu? Você come demais aí? A vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. A avareza é o amor ao dinheiro. A pessoa pode ser pobre, mas ser avarento, que é o amor ao dinheiro. Então tem que deixar isso, é idolatria, idolatria. E ele diz, pelas quais coisas veio o quê? A ira de Deus. Sobre quem? Os filhos da desobediência. O que é filho da desobediência? É aquele que diz, minha vida é minha, eu sou desse jeito, comigo é assim. Esse é a desobediência. Mas para que nós somos chamados? Paulo ainda diz, ó, no outro tempo vocês eram assim. Lá atrás vocês eram assim. Quando vocês viviam nela. Mas agora, pastor, leia por favor em alto. Agora, 8. Despojai de tudo. Despojai de quê? A cólera, a malícia, maledicência, de novo, das palavras torpes da vossa boca. Cuidado com as palavras torpes. O que é a palavra torpe? Quem sabe me falar o que é a palavra torpe? Vem da palavra torpedo. Pro. Palavra torpe. O que significa? É a palavra da vossa boca. O que é a torpeza? São pessoas que falam coisas detestáveis, que falam coisas que provocam situações ruins. Torpeza. E ele fala mais uma vez, não mintam uns para os outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo. Irmãos, os irmãos estão compreendendo que a palavra de Deus está nos chamando a que é uma igreja, realmente uma igreja, que ele possa derramar o seu Espírito Santo, que ele possa usar os dons aqui da igreja, línguas, profecias, curas, milagres, batismo no Espírito. Mas como ele vai agir se nós estamos assim? Versículo: vestivos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia. Sabe o que é entranha de misericórdia?
A misericórdia já está em mim. De eu ver alguém cometendo um pecado, julgar, eu tenho misericórdia, eu tenho dó. Aí eu vou ajudar essa pessoa. E a misericórdia de Deus é a causa de não ser consumido. Então a minha misericórdia também pode ser usada para alguém não se destruir, não se consumir. E com a minha ajuda eu vou trazer essa pessoa, não julgando-a, mas trazendo-a de volta para Deus, para a verdade, para a lucidez. Tem pessoas que estão com a mente e se perdem nos seus problemas. E aí então vem o juízo de Deus. Mas agora acabou. Acabou o tempo e acabou também a palavra. Porque hoje é essa hora, vamos orar. E nessa oração, amados, onde nós, se achou que isso foi palavra de Deus, que é Deus que falou, Amém. então você vai falar com Deus individualmente. Vamos ficar em pé? Agora eu peço desculpa pelo horário, mas pela palavra não. E eu quero que os irmãos entendam que isso é o que Deus quer da igreja. Ele quer fazer uma grande obra aqui. Ele quer começar a fazer milagres. Deus quer começar a batizar com o Espírito Santo aqui. Deus quer levantar uma geração poderosa. Mas é preciso que a gente primeiro entre dentro do contexto de Deus. Daquilo que Deus sabe que pode contar. Porque Deus conhece o nosso coração, amados. E muitas vezes você está como Paulo, e eu também, no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz: o mal que eu não quero fazer eu faço, mas o que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero acabo fazendo. Mas ele disse: graças a Deus por Jesus Cristo. Então é isso, o nosso socorro é Jesus Cristo, amados. A nossa batalha é entre nós mesmos, essa batalha, essa guerra que eu falei no começo, é contra o nosso eu, o ego. Eu sou assim. Eu nasci assim. Eu cresci assim. E lá no Brasil ainda chamavam de crente Gabriel. Tem uma música que falava: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Mas nós não somos crente Gabriel, nós somos crentes de Jesus Cristo. E nós temos um... Tem crente que sofre o tempo todo. É igual o pastor falou, amados. Tem gente que fica anos e anos na prova. Meu Deus, a prova? Ou é tarde aqui? A prova de vocês demora quanto tempo? 30 minutos, 20 minutos, depois você vai ver o resultado, né? Tem gente que está anos na prova, está fazendo só prova. Cadê a aprendizagem? Quem está na prova é porque não aprendeu ainda. Então, se você está na prova hoje, essa mensagem foi para você. É se arrepender. Em algum ponto dessa mensagem, Deus tocou no seu coração. Mas tocou para quê? Para te envergonhar? Não. Para te levantar. Porque a Bíblia diz que mesmo que cairmos, não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos levanta. Então vamos orar agora, amados. Vamos orar. Vamos orar de verdade mesmo, amados. Sabe? Tira, tudo aquilo que te faz ser hipócrita. Agora seja queira ser verdadeiro. E pega toda essa bagagem que você tem carregado durante a sua vida. Esse tempo todo tentando se justificar, tentando melhorar, mas não melhora. Tentando mudar, mas não muda. E quantas pessoas já feriram, nós já ferimos na nossa vida. E quantas nos feriram. E nós estamos vivendo sempre na prova não pode, tem que acabar. Deus quer dar vida, Deus quer dar alegria, Deus quer trazer harmonia. Isso é preciso ter um verdadeiro arrependimento. E nesse momento, se você se arrepender verdadeiramente, o Espírito de Deus vai agir na sua vida e você vai se tornar uma nova criatura. Porque se eu falei isso é porque tem muita gente que pensa que aí não é. Porque as coisas velhas não passaram e não tem nada novo. Ué, não é verdade, irmão? Se as coisas
atuando na minha vida. E não tem nada novo. E a Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficam, Paulo diz, prossigo para o alvo. Larga! Vamos largar o passado, vamos largar o fardo, vamos largar os julgamentos, os juízos, vamos largar tudo e vamos vir para aí sim, Ele vai guiar a nossa vida, Ele vai conduzir. E você vai poder dizer, não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus está aqui. Jesus está nesse lugar. E Ele trouxe você hoje para que a sua vida seja totalmente mudada. Limpa, pura, para a glória do nome dele. Isso é possível. E se precisa fazer um milagre, Ele é o Deus de milagres. Vai fazer um milagre na sua vida, na sua casa. Alguém pode dizer, pastor, para mim mudar do jeito que eu sou, só um milagre. Então hoje é o dia do milagre. O Deus de milagres está aqui hoje. Amém? O altar vai estar aberto aqui para você hoje. Esse altar vai estar aberto porque você vier aqui, quiser trazer o seu fardo, isso que você tem carregado, você veio até aqui. Aí você vai levantar a mão e diz, agora eu estou livre do meu fardo. Quando eu levantar daqui, Senhor, eu vou sair daqui com uma nova vida, com um novo modo de pensar e de viver. Pois a tua palavra é a verdade. Se você quer isso, amados, não viva enganado, não viva pensando que está certo e que está errado. Não viva achando que sabe, você não sabe. Hoje você ouviu a palavra, o que ela diz. Então, eu vou dar oportunidade para os irmãos que quiserem. Pode ser obreiro, pode ser criança, pode ser homem, mulher, família, crente. Pode ter qualquer um. Se quiser trazer toda essa bagagem aqui, colocar no altar aqui, é você e Jesus, não é você e o pastor, não. Você e Jesus. Você vem aqui e coloca, Senhor, eu já vim aqui várias vezes, mas dessa vez eu quero que seja verdade. Amém? Então, se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui. Coloque diante do Senhor a sua vida. Eu quero, Senhor. Eu quero essa mudança. Eu quero ter esse novo viver. Eu quero, Senhor, conseguir vencer o meu eu, o meu ego. Eu quero conseguir vencer, Senhor, tudo aquilo que não agrada a Ti na minha vida. Eu quero as minhas palavras que tenho falado, as minhas raivas que tenho vivido. Eu quero colocar diante da Tua presença. E não quero ser julgado ou julgada por maledicência. Mas eu venho aqui e me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Sabe o que a Bíblia diz, amados? Quando o Senhor falar, não endureça os vossos corações, como no dia da provocação. Seus pais deserto. E por 40 anos eles tiveram que andar no deserto dando voltas. E morreram nas areias do deserto. Eu acho que a coisa é você andar tanto tempo na presença do Senhor e não entrar na terra prometida. E aquele povo que saiu do Egito, de 20 anos para cima,
Nenhum deles murmuraram, porque rejeitaram a palavra, porque se rebelaram contra Moisés e contra a lei de Deus. Não entraram. O motivo de muitas doenças espirituais como físicas em nossa vida é a nossa rebeldia. Acaba a paz, acaba a harmonia, automaticamente o nosso sentimento provoca doenças no nosso corpo. Está comprovado que muitos cânceres são provocados por estresses, por intrigas, pelas contendas, pela vida. Pai querido, tenha misericórdia. Que ninguém saia daqui hoje como entrou, Senhor. Que também ninguém ache que o Senhor não conhece os corações. Não resista ao Teu Espírito Santo para que não seja rejeitado, Pai, e perca a esperança da glória. Tenha misericórdia de nós. Hoje nos reconciliamos contigo, Senhor. Como igreja nos reconciliamos. Perdoa-nos, Senhor, pois queremos que o Teu Espírito Santo tenha agir no nosso meio. Nós queremos, ó Deus, que a Tua igreja seja uma igreja que Te adora, que Te louva de coração verdadeiro, e não com falsidade e fingimento. Oh, Senhor, de forma mecânica. Nós queremos que seja uma igreja que Te adora, como o Senhor falou, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade, que isso seja verdade em nós. Obrigado por tudo. Obrigado por que reconhecem que precisam, Senhor, de ter uma mudança. Senhor, ao se levantarem daqui, que elas sintam a leveza, pois o fardo foi deixado aqui. E daqui para frente o Teu Espírito Santo comande suas vidas para aquilo, a vocação que chamamos. E que haja entre nós unidade, que haja entre nós perdão, que haja entre nós, Senhor, harmonia, e que haja todo um ambiente para o Teu Espírito Santo agir em nosso meio. Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar, amados. Uma coisa que eu quero dizer. No mês de fevereiro, nós vamos reiniciar na sexta-feira, das 10 à meia-noite. Os irmãos estão todos convidados, não vou convocar, porque tem que nascer no seu coração o desejo de vir orar. A gente entende os irmãos que trabalham, a gente entende os irmãos que ficam doentes, mas os outros, não se desculpe, por favor, você não está sendo obrigado a vir. Mas se você quer mais de Deus, quer se aproximar mais dele, é claro que você pode orar e deve todos os dias, mas na sexta-feira, das 10 à meia-noite, juntos aqui, Deus vai fazer maravilhas de milagres dentro de nós. Amém? Então toda a igreja está convidada em nome de Jesus. Amém.